Coberturas que estão suspensas no ar, decks inovadores que se parecem com a madeira, mas não o são, e tecidos que ganham luz própria. Não é uma ilusão, é uma realidade tornada possível graças a fibras extraordinárias que estão a dar uma nova vida ao traço criativo de muitos arquitetos. As portas estão abertas para uma arquitetura fibrosa que vamos conhecer já a seguir. A Catherine é boliviana, o Diogo, português. Esta é a primeira vez que vêm ao Parque das Nações, a sala de visitas da Lisboa contemporânea. Esta moderna malha urbana começou a ser desenhada no início da década de 90 para reconverter uma zona esquecida e degradada da cidade num espaço que iria acolher a Exposição Internacional dos Oceanos, a Expo 98. O desafio foi colocado a diversos arquitetos que teriam de criar infraestruturas capazes de ter duas vidas, uma para a exposição e outra além de 98. Foi esse o caso da FIL, a Feira Internacional de Lisboa, cujo traço saiu das mãos dos arquitetos António Barreiros Ferreira e Alberto França Dória. Tivemos que desenhar uma proposta que tivesse esta capacidade de ser, no fundo, com a possibilidade de ser voltado do avesso, com custos mínimos, com obras mínimas nessa passagem da fase Expo para a fase FIL, onde a resposta efetivamente tinha que ser dada pela sua forma, pelas suas características arquitetónicas e não por obras de substituição ou demolição que não fariam sentido. Hoje eles visitam esta área impressionados com a beleza do edifício e com a sombra desta cobertura branca que parece flutuar na Praça FIL. Por incrível que pareça, esta imensa membrana não estava prevista no projeto original. Neste lugar estaria um edifício administrativo de 2 pisos, que, fazendo a ponte entre o centro de reuniões e o Grandol, funcionaria como um pórtico icónico da feira. Com o avançar da obra, percebeu-se que esta parte do edifício não seria necessária, mas continuava a ser precisa uma área de recepção, abrigada do sol e da chuva. António Barreiros Ferreira teve de desenvolver uma alternativa e encontrou uma resposta num produto que, na altura, terá sido inédito em Portugal, a membrana têxtil arquitetónica. Para mim há um ponto de viragem importante em termos de grande público. E esse ponto de viragem foi o Estádio Olímpico de Munique para os Jogos Olímpicos de 1972. Nessa altura, pela primeira vez, uma obra com uma cobertura têxtil num grande estádio, portanto, um acontecimento transmitido a nível mundial, era visto por todo o mundo. Isso é um marco na história da arquitetura têxtil. As vantagens foram notáveis. Além da rapidez da construção dentro dos prazos previstos, a obra ficou mais leve no peso e no preço. Em média, as membranas e as estruturas metálicas que as suportam chegam a ser 30 vezes mais leves face aos materiais tradicionais, como o cimento e o ferro. E claro está que esta leveza e a drapeabilidade dos tecidos são matéria-prima para a originalidade. Tem a ver com a inversão com a inversão de vetores, com a inversão das forças que tradicionalmente atuam sobre a construção. Na maior parte dos materiais, o universo da gravidade, todo o conjunto das forças que nos colam ao chão, que nos puxam para baixo, são determinantes das formas. No caso das telas e de grande parte das estruturas metálicas, a gravidade tem pouca expressão e é o vento, é a ação do vento que determina a forma do edifício. Além da estrutura metálica, a membrana em si é inegável protagonista desta solução. Ela resulta de uma apurada obra de engenharia têxtil e química. Só assim se percebe que funciona em pleno ao longo dos anos, imune às agressões meteorológicas a que está exposta.
Para se perceber essa engenharia, visitámos a Endotex, uma empresa que todos os anos produz qualquer coisa como 18 milhões de metros quadrados de membranas têxteis revestidas, cujo desempenho também se explica pelas fibras. Esse poliéster de alta densidade começou a ser utilizado em coberturas depois de revestido, em coberturas de caminhões, para tendas, que se iam tornando cada vez maiores ao longo do tempo, cada vez mais complexas a construção, com desenho, etc. Portanto, há todo um historial, antes de chegar à arquitetura têxtil propriamente dita, de prova e de funcionamento do material. Ou seja, o material foi sendo testado em aplicações menores e foi evoluindo. Tudo começa numa esquinadeira e na montagem de uma teia na urdideira. Dependendo das especificações da membrana a produzir, organizam-se 12 fios de multifilamento de poliéster de alta tenacidade por cada centímetro, ou seja, mais de 6.000 numa teia de 5 metros. Daqui, a teia é instalada no tiar e o processo de tecelagem pode começar. A fibra em si é determinante para o desempenho do produto final, mas é a partir da forma como a teia e a trama se entrelaçam que se conseguem membranas distintas para as mais variadas aplicações. O número de fios por centímetro é fundamental. A forma como os fios se entrecruzam para formar, digamos, o tecido base, tudo isso é importante para a obtenção das propriedades finais. Se o tecido fosse usado tal como sai dos tiares, o resultado seria desastroso. Por isso, cada rolo é encaminhado para um segundo andar, onde ocorre uma etapa fulcral, o revestimento da membrana. E é nesta sala que se prepara a pasta que vai impregnar os tecidos. Aqui, o tipo e o tamanho da membrana são as variáveis introduzidas no computador que gera todo o processo de mistura. Em última análise, é o revestimento que vai proteger ao longo do tempo esse tecido. Ou seja, o revestimento, ao ser colocado sobre a tela, vai funcionar como um protetor, além de conferir impermeabilidade, por vezes a ignifugação, resistência à abrasão, portanto, em última análise, a resistência aos elementos climatéricos. Ao assegurar essa proteção, vai fazer com que o tecido, que poderia durar apenas alguns meses, se fosse colocado sem revestimento, se transforma em algo que pode estar 10, 20 anos em funcionamento. Efetuada a mistura, a pasta é encaminhada para outra área da fábrica, onde são adicionados os pigmentos finais, numa mistura cuidadosa que só depois de devidamente homogeneizada poderá ser introduzida na máquina de revestimento. Regra geral, são aplicadas 500 a 1000 gramas de pasta por metro quadrado de membrana. A qualidade e as propriedades do produto final serão tanto maiores quanto mais rigorosa for a homogeneidade do revestimento. Depois de uma cura preliminar e de uma rápida passagem por uma calandra, a membrana entra finalmente numa longa estufa, onde tem lugar a cura final, até 200 graus. O têxtil revestido é feita em várias camadas. Essas camadas, no túnel final, são como que aglutinadas e formam um todo único. Portanto, daí atingirem-se temperaturas finais, de tal forma que faz com que todo o conjunto fique perfeitamente consolidado e aderido à tela base e, portanto, tenha um bom desempenho nas aplicações futuras. Depois de enrolada e embalada, a membrana está pronta para ser expedida para o cliente. Devidamente ancorada numa estrutura de aço, como esta da FIL, a membrana ganha as formas idealizadas pelos arquitetos, com a proteção necessária para se manterem cristalizadas no tempo, como qualquer outra estrutura convencional. Infelizmente, nem todos os materiais têm a mesma durabilidade de uma tela arquitetónica. A madeira, por exemplo, é uma escolha privilegiada em muitos tipos de revestimento, mas o tempo não costuma ser um aliado para estes materiais. O sol, a umidade e as oscilações de temperatura são catalisadores do desgaste, exigindo uma manutenção regular e dispendiosa. Para dar resposta a estes desafios das linhas de extrusão da EPW, chega-nos uma proposta inovadora. Um deck que, embora se pareça com madeira, é algo um pouco diferente.
A madeira compósita apareceu para reduzir aqui um bocado a manutenção, ou seja, a pessoa deixar de ser um bocado escrava do seu espaço exterior e passar o espaço exterior a ser, digamos assim, escravo dela para as zonas de lazer, quer seja em nossa casa, quer seja num espaço público, restauração, onde quer que seja que haja necessidade de fazer uma zona de lazer. As diferenças entre os dois materiais estão implícitas no compósito em si, na forma como a fibra de madeira beneficia da proteção que lhe é conferida pelo polímero. Um grão de madeira, uma fibra de madeira, é envolvida por plástico. E o que é que fazemos desta forma? Nós temos dentro de um perfil plástico uma rigidez mecânica dada pela fibra e depois temos as desvantagens da madeira quando exposta ao exterior, em oxidação e tudo o resto, envolvidas por um plástico. E o que nós fazemos na composição é aditivar esta mistura para enriquecer o plástico e a madeira para que sobreviva muito mais tempo no exterior. Depois de introduzir as fibras de madeira de baixa granulometria e o plástico numa misturadora, acrescentam-se ainda 21 elementos químicos, cada um deles com um papel importante durante e depois da extrusão. Assim, na teoria, não é possível fazer um compósito de madeira, porque para já temos produtos de polaridades diversas, portanto, na teoria não é possível juntar, e depois processamos a temperaturas muito elevadas, processamos a pressões muito elevadas, portanto, todo este processo, na teoria, iria fazer com que a madeira atingisse o seu ponto de autoinflamação, o que em termos industriais não é minimamente bom. Então, o que é que nós fazemos? Como temos um composto, nós aditivamos tudo o que possamos fazer para elevar a durabilidade do material, para que ele seja processável, para que seja durável e para que tenha um aspecto agradável, porque também há uma componente visual nestes materiais, como é óbvio. Este composto é introduzido na linha de extrusão, onde dois fusos submetem-no a um aumento gradual da temperatura e pressão. Na reta final deste processo, a mistura assume a forma de uma pasta fundida, que ao passar pela ferramenta é moldada para um perfil. E o produto é de imediato introduzido num banho químico. Esse banho é tratado quimicamente e fazemos com que parte dos produtos que colocámos anteriormente para enriquecer o produto, para enriquecer o nosso perfil, migrem para o exterior do material. Isso faz com que as propriedades exteriores do material sejam mais ricas do que no interior, porque ao fim e ao cabo é o exterior que está exposto ao ambiente. Já seco e arrefecido, o deck é cortado por medida e largado por uma palete. Aqui, a produção é contínua, 24 horas por dia, 7 metros por hora. Logo a seguir, as peças levam um acabamento onde as semelhanças com madeira vêm literalmente à superfície. Daqui, o deck é enviado para o cliente final, onde as aplicações são praticamente inesgotáveis. Na realidade, tratando-se de um compósito, os arquitetos têm nesta solução uma série de formas e cores que, embora possam imitar materiais tradicionais como a madeira, têm desempenhos muito superiores. Podemos trazer para este composto propriedades que a madeira não tem, ignífugas. Nós podemos colocar odores dentro da madeira, nós podemos fazer um spa com cheiro a baunilha, se for esse o caso. Nós podemos meter cor, nós podemos fazer um deck de madeira azul. Em termos de arquitetura, é muito fácil de trabalhar. Imaginemos que temos um espaço grande, queremos delimitar zonas de passagem, zonas de restauração, zonas de estacionamento ou ciclovias, podemos trabalhar com cores diferentes. E não estamos a pintar o produto por si só já tem essa cor. Ao fim de 3 anos, a madeira já começa a apresentar sinais de desgaste, mas o EasyDeck, com uma simples lavagem, mantém-se conservado muito mais tempo e no final ainda é possível reciclá-lo. Catherine adora lojas de decoração e têxteis de lar. Procura com o Diogo os acessórios certos para dar alma ao apartamento que arrendaram. Também neste campo da arquitetura de interiores, os materiais fibrosos têm tido um papel relevante na personalização e no incremento do conforto dos lugares onde vivemos e trabalhamos. E há uma revolução em curso que está a dotar os têxteis de funções que consumidores exigentes como a Catherine ainda desconhecem. Será o caso desta almofada. O tecido parece comum, mas basta que a luz ambiente reduza para que inúmeros pontos ganhem luz. E o mesmo se passa com esta cortina de quarto de criança. 2 produtos nacionais desenvolvidos pela Têxteis Penedo, em parceria com o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos,
funcionais e inteligentes, o Senti. No início do projeto, teve que se fazer um levantamento de mercado do que é que existia na parte de LEDs, no que é que poderia ser introduzido nos tecidos e depois, com esse conhecimento, passamos para a parte de design e já tendo conhecimento do que é que ia ser as partes que iam ser inseridas no nosso protótipo da almofada, que foi o primeiro, fazer o desenho que iria caber, que iria servir perfeitamente para essa adaptação. O desenho definitivo foi transposto para uma ficha técnica de selagem. A partir deste momento, concentramos-nos na produção da cortina autossustentável, que é em tudo parecida com a dos tecidos das almofadas. Neste caso, a fibra escolhida teria não só de resultar num tecido confortável, mas também que fosse compatível com as necessidades dos painéis fotovoltaicos. Mantendo sempre a ideia das fibras naturais, o que se fez foi escolher uma estrutura de tecido substrato têxtil que fosse mais fina, que permitisse a captação dos raios solares para não tapar completamente, porque senão a eficiência do painel fotovoltaico seria muito diminuída. A tecelagem é realizada em tiares jacquard que são programados e equipados com os diferentes fios escolhidos para a peça. Neste processo, 2 teias de 3,40 metros de largura e cerca de 12.288 fios são engenhosamente entrelaçados com a trama a uma velocidade impressionante de 360 fios por minuto. À saída do processo de tecelagem, o resultado está à vista. Um tecido já muito próximo de uma cortina e com um desenho que já contém os capilares, onde serão instalados os LEDs. Parecem uns ligeiros tubinhos introduzidos no próprio tecido e que nos permite introduzir os LEDs de uma forma muito mais simples. Finalizada a componente têxtil deste processo, é no Senti que acontece a fase seguinte. Aqui foram desenvolvidos todos os elementos do sistema autónomo de iluminação que será integrado na almofada e na cortina. No caso da almofada, a Inês Matos começa por introduzir os LEDs pelos capilares do tecido. Em seguida, instala painéis de células fotovoltaicas finas e flexíveis ligadas a um sistema de baterias que são integradas na espuma de enchimento. A toda a volta da almofada existem painéis fotovoltaicos que captam a luz solar e, na ausência da luz, temos um sensor que permite verificar que não há luz naquela altura e liga aos LEDs. A gerir este funcionamento está um pequeno circuito integrado produzido no próprio Senti, que vai ser responsável por ligar e desligar os LEDs mediante o nível de luminosidade detectada pelo sensor. A cortina, por exemplo, será ainda mais engenhosa e poderá transformar as janelas de casa em autênticos painéis solares. A cortina foi pensada para ter os painéis fotovoltaicos da parte da janela, que apanham sol durante o dia e que, com o mesmo sistema ou não, podemos ligar quando quisermos, porque aquilo tem interruptores que permitem ligar e fazer vários efeitos de iluminação. Com o nível de maturidade a que chegou este projeto, a empresa prevê iniciar a comercialização dos produtos em 2013. Os potenciais clientes estão nos Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, mas a Textas Penedo acredita também no potencial do mercado português, sobretudo nos decoradores e arquitetos, no setor da hotelaria ou em simples clientes como a Catherine, que já está ansiosa por testar a almofada no sofá lá de casa. Enquanto isso, nas universidades já se prepara uma nova geração de tecidos capaz de levar ainda mais longe esta revolução na arquitetura de interiores. Parte desse futuro já está materializado em protótipos no Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil da Universidade do Minho. É o caso deste tecido vermelho que a Maria está a instalar. À primeira vista, parece algo comum, mas no momento em que ela liga o sistema, faz luz. Este é um tecido de fibra óptica. Basicamente, há 2 tipos de fibra óptica, de vidro e de plástico. O que estamos a utilizar é o de plástico e teve que se preparar uma máquina e fazer com muito cuidado todas as afinações necessárias e mesmo preparar a alimentação da fibra óptica de uma forma muito específica, de forma a poder integrá-la em tecido, tal como se integra um fio têxtil qualquer, com a mesma produtividade e que, de forma a que no final está completamente integrado no tecido.
Este protótipo não se limita a iluminar o tecido. Ele pode apresentar um padrão ou um desenho. A técnica é simples. Para as formas ganharem estes contornos, é preciso alterar as fibras ópticas. Isso consegue-se com um processo de modificação superficial que é muito rápido, em que se desenha num computador o padrão que se quer danificar no tecido, ele vai a uma máquina específica, o padrão é transferido e a fibra óptica é danificada nesses pontos. Mesmo ao lado da Maria, o Hugo e a Sara estão a trabalhar numa forma alternativa de dar luz aos tecidos. Aqui não há fibra óptica. A iluminação é produzida por LEDs, ligados e alimentados por fibras especiais que fazem parte da própria malha do tecido. São fios de filamentos múltiplos de ácido inoxidável, que por si só é um bom condutor elétrico e que, com algum esforço e mais uma vez com aquele trabalho tal como com as fibras ópticas de afinação e de preparação, se consegue inserir em tecido também de uma forma mais ou menos problemática, mas que depois acaba por se conseguir resolver e consegue-se a mesma produtividade com outro fio qualquer. Neste momento estão a programar os LEDs para acenderem mediante um padrão pré-definido. Parece algo simples, mas não subestime já a ambição desta tecnologia. Mais do que um tecido com luz, este produto pode transformar-se num sistema de iluminação dinâmica e interativa capaz de reagir a estímulos externos. Nós temos que observar este têxtil como sendo uma matriz de suporte para um display. Ora, nós conhecemos displays, mas são rígidos. Portanto, nós temos os displays que são matrizes de LEDs, de N por N LEDs, e que depois podem ser controlados e pode-se visualizar lá qualquer tipo de padrão, informação, elemento decorativo, seja o que for. E depois podemos combinar isso com qualquer outra tecnologia que já existe para criar a interatividade. Usado dentro de casa, então, as possibilidades serão imensas. Aplicado no teto de um quarto, por exemplo, estes tecidos poderão apresentar animações semelhantes a um céu noturno, à imagem de uma galáxia ou de uma nebulosa. Imagens inspiradoras, capazes de ajudar qualquer um a adormecer. É caso para dizer que o céu é o limite, embora não pareça haver limites para a utilidade destas fibras. Em laboratório, Hélder Carvalho prepara-se para nos mostrar mais um protótipo em funcionamento. Trata-se de outro tecido, onde as mesmas fibras metálicas não iluminam, mas são capazes de aquecer qualquer ambiente. Nós já temos carros com assentos aquecidos, já temos colchões elétricos há muito tempo. Nesses produtos, geralmente, é um fio condutor que é inserido extra tecido, portanto é colocado sobre o tecido. Neste caso, o que estamos a tentar fazer é distribuir a fibra condutora o melhor possível pelo tecido, de forma a que a produção de calor seja o mais uniforme possível e, mais uma vez, tenhamos um produto que é um produto só. Portanto, a fibra que vai produzir a funcionalidade de aquecimento já está integrada no próprio tecido. Para mostrar o calor, precisamos da ajuda de uma câmara termográfica. Conectados os terminais negativo e positivo a uma fonte elétrica, rapidamente se percebe o resultado da energia a percorrer as fibras metálicas que estão integradas no tecido. Agora imagine que todas as paredes da sua casa são superfícies táteis. Parece rebuscado? Não é, se acordar à meia da noite e não conseguir encontrar o interruptor da luz. Se depender da ciência, bastará um simples toque na parede ou assentar os pés no chão para que alguma luz se acenda pelo caminho. Para que isso seja possível, a equipa de Hélder Carvalho está a desenvolver tecidos que funcionam como sensores. E para chegar até eles, há que encontrar uma fibra piezoelétrica, que, ao que parece, já encontraram. Mais recentemente, descobriu-se que o PVDF tem essa propriedade piezoelétrica também em certas condições. E o PVDF tem uma grande vantagem, é que é flexível. Portanto, é um polímero, é um plástico. A nossa inovação é produzi-lo em forma de filamento.
Para se perceber como se chega a esta fibra de PVDF, o polivinilideno de fluoreto, é preciso recuar ao início de uma linha de extrusão. Aqui, este polímero é aquecido a 230 graus e passa por uma fieira que o molda para a forma de um fio. Um banho de arrefecimento solidifica-o e uma cura a 120 graus altera as propriedades moleculares da fibra, preparando-a para a polarização, o processo responsável por lhe dar as propriedades piezoelétricas. E é fácil perceber como tudo isto funciona. Em laboratório já é possível ver a fibra em ação. Conectada a um mecanismo de leitura, o fio de PVDF polarizado é colocado num sistema de vibração. A cada toque, o filamento gera pequenos impulsos que são automaticamente registados e medidos no computador. Depois de apurada a tecnologia, as soluções serão imensas. Se nós conseguirmos ter uma alcatifa ou um tapete ou um conjunto de tapetes que integrem essas fibras, quando há a presença de uma pessoa, ou seja, quando uma pessoa pisa esse tapete, é gerado um impulso elétrico. Mediante isso, podemos reagir ligando e desligando luzes, podemos reagir como forma de alarme em caso de ser um intruso. Em síntese, textas que iluminam, aquecem e sensorizam são propostas que, além da arquitetura de interiores, podem vir a inovar a domótica. Para já, toda esta tecnologia ainda está presa no interior dos tubos de ensaio da Universidade do Minho, mas já há empresas atentas e interessadas em transferir esse conhecimento para os tapetes e paredes das nossas casas. Apesar de por aqui não haver membranas arquitetónicas ou decos compósitos, a casa que a Caterina e o Diogo escolheram para viver tem todo o potencial para ser personalizado. Mas a arquitetura é apenas uma parte do mundo que está cada vez mais povoado por fibras, fios, polímeros e compósitos que estão a revolucionar o nosso dia-a-dia. Ao longo destes episódios, pudemos perceber a tenacidade por detrás da segurança de um automóvel. Medimos a velocidade de atletas de alta competição, ajudados pela leveza da fibra de carbono e pelo conforto de poliéster. E descobrimos também que entre a vida e a morte, seja no campo de batalha ou na mais delicada cirurgia, há fibras capazes de fazer toda a diferença. Fibras, uma palavra-chave em soluções de alta tecnologia que muitas vezes desconhecemos. Depois desta jornada de descoberta tão longa e exigente, nada melhor que reunir a equipa para colocar os apontamentos em dia. O universo das mais avançadas fibras está claro e definido, e a inovação neste extraordinário mundo ainda mal começou. Enquanto isso, a nossa viagem fica hoje por aqui.